E agora chegou a parte importante dessa travessia, que é a noturna. Primeira vez deles. Olha as baleias, mano! Aquilo é baleia, amor! O mais importante é a gente fazer tudo com muita calma. Tudo que a gente for fazer, se você notar que existe algum tipo de resistência num cabo, em alguma coisa que você está fazendo, você para na hora. Está errado. Tudo tem que funcionar sem resistência nenhuma e com bastante tranquilidade. Então, se vocês tiverem qualquer dúvida enquanto a gente está fazendo as coisas, para tudo. E aí a gente fala, tem alguma coisa errada, a gente vai lá e checa. Alguém olhou a previsão do tempo? Não, não olhei. Você olhou? Não. Tem umas nuvens escuras aqui, meu Deus. Espero que não tenha mudado, porque ontem à noite tava tudo certo. Enquanto o Duda tá lá fora, ajudando eles ensinando como é que tira a mangueira lá, tem as técnicas, né? E aí, eu tô aqui dentro da Joy, porque a Joy não é mais nossa agora. Então a gente tirou tudo do jeito que eu já tinha arrumado para travessias. Então não existe mais. Daí agora tô eu aqui perdida na minha ex-casa, organizando as coisas. Aí tem copos que eu preciso guardar, que agora eu não sei onde eu guardo mais. Tem que dar um check para ver se tá tudo fechado, tudo certinho. É bem estresse essa sensação. Dar o último check lá embaixo nos quartos, fechar todas as gaiutas, porque a gente não gosta de andar com nada aberto quando a gente vai fazer travessia. Então tem que estar checando antes de sair, olhar os builds se não tem água também. É o último check. A gente vai fazer a travessia pequenininha, tudo bem. Mas como essa é um pouquinho mais longa, então tem que estar tudo perfeito. So they're forced to crawl back into the dark. Liga os motores, ligar os motores. Aperta. Aperta uma vez. Segue tudo com muita calma. 758. Isso aqui é a hora do motor. 760. Hora do outro motor. Ligou, você tira. Percebi que a previsão do tempo aqui em Valência ela não acerta muito não. Previsão de estar sem nuvem, sem nada hoje aqui de manhã. Tem uma nuvenzona ali, eu já olhei no binóculo, parece que tem chuva. Mas acho que vai dar pra gente sair bem tranquilo e não vai pegar a gente. Porque nós estamos indo bem ao sul agora e a chuva tá bem aqui na frente, então vai dar tudo certo. Preparados para a primeira travessia real e oficial da Joy? Preparadíssimo! Aí, Joy ativar! Joy solta! Soltinha, soltinha. Sempre fica de olho na defensa, porque se for bater alguma coisa, você consegue salvar, tá? Depois que solta o cabo. Tchau, Valência! Foi muito bom te rever. Tchau, Valência. Grude, um navio ali, vambora, Grude! Você tá vendo aquele barco branco lá? É um São Lourenço. Nossa primeira temporada que a gente saiu de Valência, faltava um dia pra gente sair. Pegou fogo num barco igualzinho esse dali, ó. Na época, queimou assim em minutos, por causa das baterias de lítio. Vocês sabem, né, que o barco, aqui na Joy, pesa 16 toneladas. E tem o peso limite para você colocar de coisas dentro. Por cima, vocês viram o tanto de coisas que nós tiramos e deixamos no storage, né? Eu acho que a gente tirou a quantidade de peso muito significativa aqui na Joy.
chuto dizer que foi perto das 1.000 toneladas, talvez. A Joy tava andando mais lentamente antes, quando a gente colocava em 1.400. Agora, tudo colocou em 1.400, ela tava andando a quase 6 nós. Então quer dizer que realmente esse negócio de encher de tranqueiraiada, de bugiganga dentro do barco não dá certo. Isso é uma coisa pra gente pensar no próximo, Eduardo. No próximo encaixo uma malinha. O problema era as luzinhas do Google, certo? Nessa nossa primeira velejada com eles, nós estamos fazendo as coisas primeiro para eles verem como que funciona a Manjoy e para dar as dicas que a gente já tem, né? Como sobe a vela, como vira prato, essas coisas básicas, mas que eu acho que faz uma grande diferença quando tem alguém te ensinando assim da primeira vez que você vai fazer. Daí agora a gente subiu as velas em cima, tem muito vento hoje. A previsão para a gente chegar em Gibraltar são 3 a 4, 5 dias, depende de como vai estar o vento lá na frente. A previsão tá ótima para não velejar. Tá muito pouco vento nos próximos dias, então por isso que eu quis também sair com um clima um pouquinho mais calmo, sabe? Para ser a primeira travessia deles, para ser legal, para eles aprenderem bastante com a gente, né? E então é isso, a gente tá no motor agora, subiu a genoa e a vela mestra, a gente ensinou eles como que a gente sobe a vela, daí daqui a pouco ou amanhã a gente vai baixar as velas, daí eles vão subir para eles se sentirem confortáveis. Daqui a pouco a gente vai colocar a Jennifer também. E agora eu vou fazer o café da manhã para elas. O navio ali parece que estava vindo para cima de nós, né? Mas olha, ele tá ancorado ali. É o Voltaire. É um cargo ancorado. Banquete de café da manhã hoje. Café da manhã do Primeiro café da manhã nosso aqui na Joy. Tá bonito, hein? Agora o Duda vai ensinar eles a fazer o quê? Colocar a Jennifer! A vela mais querida desse canal! É muito legal a Jennifer, né? Aí já tiramos a Jennifer ali da casinha dela, que ela mora ali, ó, naquela casinha. Daí já deixei ela aqui preparada. E os partirô estão vindo. Vão chegar aqui daqui a pouquinho pra fazer a demonstração da levantada da Jennifer. E qual que é o hino que vai tocar pra levantar a Jennifer? O O nome dela é Jennifer. Eu ia pegar o microfone. Eu conheci ela na Joy. Na Joy. Olha lá, mais um cardume de atunzeira. Corre, amor. Vai jogar a vara. Nossa. Jogar não, né? Vai lançar. Marcel, como bom pescador que é, já tá lá no buraquinho caçando a vara de pesca. Subir a Jennifer que é bom. Nada. O peixe é mais importante que subir a Jennifer. Eu e o Duda, Fácil, né? nós somos ótimos pescadores. Vocês viram, acompanharam nesse canal, né, aqui, que toda vez que a gente pegava um peixe, a gente fazia questão de esfregar aqui no telefone para mostrar pescamos. Mas não era a gente que pescava o peixe, era o peixe que pescava a gente. Não, a gente pescou mais, a gente pescou uns 10 peixes talvez, o total geral desses 5 anos. Daí agora o partirô chega aqui, na primeira lançada da varinha, pega um atunzão, até Gibraltar pega 12 peixes. Vamos ver. A sorte está lançada. Qual vara vai pegar primeiro? Bom, bordo ou este bordo? Essa é a lulinha rosa. Essa lulinha rosa é a da sorte. Ou é a lula do Brasil? Olha lá, vai Brasil! Vai Brasil! Vamos lá! Competição! Marcel sai na frente, 0,5 segundos do Eduardo, que ainda está lá brigando com a carretilha.
Quantos quilômetros de linha você soltou? Eu tava lendo na cartilha que eu recebi do amigo meu de como pescar um peixe. Você tem que puxar mais ou menos 2,5 barcos atrás do barco. Duda deixando lá com quem entende. Só entende WD. É por isso, o WD resolve tudo. Você tem um problema, você pega o WD e coloca nele. Funciona. Agora o Duda vai colocar a Jennifer. Ou está bem lá perto, não está bem drogado. A gente sempre dá uma checadinha em todos as coisas que são importantes, né? Tipo, isso aqui não pode soltar, porque senão vira um estilingue. Ver se tá funcionando tudo certinho. Esse aqui é o distorcedor, ó, da nossa driça para não ficar torcido lá em cima. Agora a gente tá ensinando eles a primeira vez a colocar a Jennifer. Como a Jennifer é uma vela, porque nós sempre deixamos ela guardada para não ficar estragando com os raios ultravioletas. E ela tá sempre bonitinha. Peraí que tem alguma coisa na frente, preciso ver com o binóculo se é uma boia ou um pássaro. Que a Jennifer, além de colocar ela aqui com cabo na catraca, tem que colocar esses cabos vermelhos, ó, que cada um é de bom bordo, este bordo, verde, vermelho, que daí se abre conforme tá o vento, cada um para um lado, ó. Daí tem que fazer aquilo ali para fechar ela, para ela não abrir quando tem ondulação ou vento que você não está usando ela. O Duda tá lá explicando como que faz, ó. Tem tudo esses cabos, ó, a gente tem que passar eles aqui nessa lateral, passar por trás do nosso... Eu esqueci o nome, do nosso style. E aqui tem essa peça, ó, que chama roldana de retorno. Que ela nada mais, nada menos que é só pelo cabo deslizar pra lá e pra cá, ó, bem fácil na hora de abrir e fechar a vela. Quanto que aconteceu? Aconteceu o seguinte. Peraí. Quem aí lembra que do nosso lado a gente usava só pra número 1? Vai expor o Marcel agora, Não, o ferro. a gente usava só pra número 1. Daí o Marcel foi esprear com o número 2. E eu acho que a Joy tá sentindo, sabe? Não sei o que tá acontecendo. Aí entupiu a privada. O cara já chegou no barco fazendo merda. Mas tem um lado bom nisso, olha lá, ele já chegou aprendendo já. como que é tirar o negócio do banheiro para ter que fazer a limpeza. Porque não tem jeito, às vezes entope, né, o banheiro é normal. Faz parte até na nossa casa. Já entope. aprendemos, já dia 2. Lição 1, entupir banheiro. Sabe que a última vez que nós fizemos isso foi lá em Manfredônia. Na Joy já aconteceu 2 vezes. A primeira vez foi no primeiro ano. A gente não fazia ideia do que era. Não conseguia desmontar ali. Deu um maior trabalhão, foi um maior perrengue. Mas vocês sabem por que acontece isso em barcos? Barcos é muito comum, porque a gente só fazia xixi naquele banheiro. Então o nosso xixi ele tem bastante cálcio, minerais, acho que fósforo também. E daí, em contato com a água do mar, ela também tem essas substâncias. E daí dá uma reação química, que daí forma uma pedra mesmo. Eu tirou várias ali. E aí, a segunda vez foi muito mais fácil quando a gente fez essa limpeza. Agora, terceira vez essa. E a última vez que nós fizemos isso, até uns 1 ano e meio, 2 anos. Então já tava na hora. Então depois só um agravante a mais ali no negócio que fez acontecer isso. Também difícil tirar. Eu não tenho medo. Agora eles vão pegar uma VAP e vão meter água lá dentro com pressão para ficar bem limpinho também. E daí a Lu e o Marcel vão poder utilizar por mais 1 ano e pouquinho. E depois eles vão ter que fazer isso de novo. De novo. Usando todas as armas dele. E aí, garotos, conseguiram solucionar o problema? Problema solucionado. Então o Marcel mandou muito bem para colocar a mão na massa.
Primeira prova, que nota que ele tirou? Nota 9. É um mar de azeite isso aqui hoje, olha que lindo. É muito legal poder fazer essa primeira velejada com eles, porque daí eles entraram na Joy agora e não estão aprendendo tudo sobre a Joy. Daí eu tô todo empolgado, querendo mostrar pro Marcel os produtos que ele usava aqui na Joy. Deixou uma caixa ali cheia de produtos pro Marcel se divertir, né? Bom, nesse momento estamos aqui ainda motorando, a Lu tá dormindo lá embaixo, eu tô aqui gravando pra vocês. Os meninos estão tomando banho porque suaram pra arrumar aquele negócio do banheiro. Não tem vento, as 3 nós de vento. Ai, tá uma delícia o dia. Olha o céuzão azul atrás. E a gente tá aqui. Não pegamos nem peixe ainda, a vara tá lá, jogada, largada. Os peixes não quiseram pegar o início hoje. Mas no final do dia é bom, eu sei que vai ter peixe no final do dia. O sol começa a ir embora, aí os peixes vêm, tenho certeza. Não, eu tive que vir aqui perguntar sobre o que eles estavam conversando, porque tava engraçado. Conta aí. Eles estavam falando de peça de barco. E o Duda falou, já viramos amigos. Vamos cocô junto. Tomamos banho junto, ainda peguei o shampoo dele. Best friends. Best friends. É baleia gigantesca! Gigantesca. Caraca! No salto dela. Olha lá. Olha que linda! 5 anos velejando com a Joy no Atlântico, no Mediterrâneo, no Adriático, no Mar da Grécia, ali entre as Ilhas Baleares, Itália, Sicília, Tirreno. A gente nunca viu baleias dando saltos. Aí hoje a gente sentado aqui em cima da Joy, eu, a Lu e o Marcel, o Duda dormindo, o Duda perdeu. O Duda sempre perde as melhores coisas. Perdeu o Bura lá em Montenegro, que bateu sem nós, ele tava dormindo. Hoje as baleias saltando aqui do nosso lado, tá dormindo. Baleia gigantesca. Eu e a Lu, ai meu Deus, será que são as orcas? Daí a gente pegou o binóculo, conseguiu dar uma filmadinha com o celular, assim, elas estavam um pouquinho longe, né? Mas deu pra ver. O Marcel falou que são as jubartes, né, Marcel? Eu acho que sim, vou pesquisar aqui. Então, são gigantescas, lindas. Presentão, hein, Lu? Caraca, meu. Primeira velejada da Joy, já com viu? baleia, gente. Andando mais com a Jennifer do que no motor. Eduardo, para de dormir e vem aqui velejar, meu. 3. E agora chegou a parte importante dessa travessia, que é a noturna. Primeira vez deles. Então, a gente vai fazer 2 horas cada um. Vai começar a Lu, Marcel, Duda e eu serei a última ou você é a última? Não, você será a última, porque ela vai dormir 6 horas seguidas dessa noite. Você vai pegar, ela tá dentro do melhor turno. Sabe qual que é o turno? Que é o melhor turno de todos? É o nascer do sol. É o nascer do sol. Então, vai ganhar o primeiro turno maravilhoso dessa travessia que vai ser às 6 da manhã, 5 da manhã. 5 da manhã, 5, 6, 7. Aí, não tem nada de vento, nós tiramos as velas da frente, só com a mestra. Quanto que a gente andou hoje?
61 milhas até aqui. É aqui. Desde as 6 da manhã, né? A gente tá mais ou menos na frente da onda. A gente tá mais ou menos a 42 milhas de Cartagena, na Espanha. Cartagena a gente deve chegar mais em 6, 7 horas. Então, ao redor do tempo que eu tô com o meu primo até as 3 da manhã, né? A gente vai estar chegando em Cartagena. Passando Cartagena, que a gente segue direto ali pra Gibraltar. Isso aí, partiu dormir um pouquinho, Vamos lá? mas é nosso. Tchau. Muito assim. Cheguei pro meu turno aqui. Eu fiz o último turno hoje, das 5 às 7 da manhã. E falar pra vocês que belezinha que é fazer o turno em 4 pessoas. É muito fácil. Eu dormi pra caramba essa noite. E tô super bem agora de manhã. Não tem nada de vento, tá bem fraquinho. Vento quase de polpa. A gente tá passando aqui na frente quase de Cartagena. Preciso ficar de olho, porque aqui na frente tem umas ilhas e eu não quero passar muito perto delas. Elas são bem pequenininhas, ó. É só pra incomodar mesmo. Fico aqui só de butuca naquelas baleias que passaram pela gente hoje de manhã. Elas devem estar longe já. Mas qualquer barulhinho a mais que você escuta aqui perto do casco, na água dá um frio na barriga. Segundo dia de travessia hoje e cadê o vento? Não tem vento nenhum. Tá uma piscina esse mar hoje. Então, hoje tava todo mundo meio cansado, né? Geralmente no primeiro dia de uma travessia que é um pouquinho mais longa como essa, primeiro dia todo mundo fica muito cansado. Então, cada um fez seu turno à noite de 2 horas e daí durante o dia todo mundo revezou para dar uma dormidinha. Então, como durante o dia é mais fácil tudo, não tem vento, dá pra todo mundo dormir e só fica um aqui em cima, tipo, de olho nas coisas. A Lu fez o almoço, o Duda já dormiu 2 vezes, eu dormi uma, que foi bastante, eles também já dormiram bastante. São quase 6 horas da tarde já, não pegamos nenhum peixe. E vamos daqui a pouco entrar mais uma noturna aqui. Faltam 202 milhas náuticas até Gibraltar. Segundo dia quase completo. Mudança de planos por aqui. A ideia era ir diretão até Gibraltar, né? O vento estava ótimo. Mas o Eolo, né, como sempre, ele gosta de dar um trabalhinho pra gente. Daí subiu um ventinho aqui e começou a entrar uma ondulação muito chatinha de frente. Dá pra ir? Dá. Mas sabe aquelas coisas meio desnecessárias? Quando a gente tá lá no meio do marzão, que não tem opção, você tem que enfrentar isso, a gente vai. Mas que a gente tá do lado da costa, tá quase do lado, praticamente, do Cabo da Gata. Então tem uma ancoragem bem na frente que tá mais ou menos 1 hora aqui de nós. Então nós decidimos parar ali por enquanto, jogar âncora, esperar um pouco esse vento passar, baixar um pouquinho a ondulação e talvez umas 5, 6 horas da manhã a gente acorda e segue o nosso destino, porque daí a ondulação já tá mais baixa, vai ser mais confortável. E é isso aí, a gente tá passeando, né, pessoal? Pra quem manda na gente é o Quem manda? Quem manda na gente, Lu? É o vento!